Foram utilizados 25 ejaculados de garanhões da raça manga larga marchador, para ser feita a avaliação de 2 protocolos de congelamento. No primeiro tratamento, o sêmen foi resfriado a 5 graus antes do seu congelamento e no segundo congelou-se o sêmen sem o resfriamento. Compararam-se duas formas de descongelamento, a de 37 graus e a de 75 graus. Os protocolos eles foram avaliados pelo teste do termo resistência, que é o TTR, e pela funcionalidade da membrana plasmática. A motilidade total do zero do TTR foi melhor para o sêmen de tratamento CR, comparado ao SC. Ambos com a temperatura de descongelamento de 37 graus, teve respectivamente 46,7% e 21%, e no descongelamento de 75 graus teve 44,2% e 24,6%. Seguindo a mesma ordem, o número de espermatozoides vivos foi maior no tratamento CR, que é 71% e 54,6%, descongelada a 37 graus, e 77,4% e 54,1% no descongelamento de 75 graus. O sêmen de tratamento CR apresentou maior reação ao teste hiposmótico e maior vigor que o SC. O sêmen descongelado a 75 graus apresentou melhor vigor do que o descongelado a 37 graus, independente do protocolo. Os resultados mostraram in vitro o efeito benefício do resfriamento do sêmen antes do seu congelamento. Bom, eu vou falar um pouco sobre a introdução. Vamos lá. A criopreservação do sêmen equino representa um importante meio de melhoramento genético dessa espécie, maximizando o uso de criadouros. No entanto, a taxa de fertilidade obtida com equinos ainda é inferior à taxa obtida com o sêmen dos bovinos. De acordo com Copley, a taxa de fertilidade do sêmen congelado é inferior à do sêmen fresco, o que dificulta a disseminação dessa biotecnologia. A taxa de fertilização observada após o processo de congelamento e descongelamento está relacionada a dano na função da estrutura do esperma. As lesões foram identificadas através do teste in vitro, que ele avalia a função e integridade da membrana, e a velocidade da redução da temperatura durante o congelamento sempre foi o processo mais importante da criopreservação, pelo fato do grau de dano celular depender da curva de resfriamento. Quando a temperatura está entre 20 e 0 graus, ocorre o resfriamento rápido, ou seja, ele é o choque térmico na membrana espermática, ele fica mais evidente. O Watson relatou que a temperatura crítica está entre 12 e 2 graus. Já o Quinn, a temperatura para ele está entre 15 e 0 graus. Moran relatou estar entre 19 e 8 graus. Já a menor taxa de resfriamento do sêmen para 4 a 6 graus é mais benéfica para a membrana do esperma. No congelamento de sêmen equino, o método mais comum é ser utilizado através de um dispositivo contendo um rack que fica a 3 centímetros mais alto que o nível do nitrogênio líquido. Nesse rack, a palheta ou macro de tubos é colocado na posição horizontal. Nele, o sistema, a velocidade média de congelamento do sêmen é de menos 70 graus por minuto. O objetivo deste trabalho é verificar o efeito do resfriamento do sêmen a uma temperatura de 4 a 5 graus, antes do congelamento sobre a função e características estruturais dos espermatozoides equinos. Bom, eu vou falar um pouco sobre Eu vou falar sobre material e métodos. Foi coletado o sêmen de 5 garanhões da raça manga larga marchador, com intervalo de coletas de 3 dias, tendo um total de 5 coletas por animal. Após a coleta, o sêmen foi avaliado quanto ao volume, cor, odor, motilidade total, vigor e teste posmótico. Em seguida, diluiu-se o ejaculado na proporção de 1:1, centrifugado a 650 gramas por 10 minutos.
Após a centrifugação, retirou-se o sobrenadante e colocou os espermatozoides no diluidor de congelamento. O sêmen foi envasado em palhetas e, em seguida, as palhetas foram divididas para os dois tratamentos, ou seja, foram criados dois protocolos. No protocolo 1, utilizou-se uma curva de resfriamento, que é chamada curva de CR, de uma forma que as palhetas ficaram na temperatura ambiente. Foram colocadas em tubo de ensaio com tampa e capacidade de 20 ml. O tubo foi revestido por um saco plástico, sendo o conjunto transferido para um recipiente com capacidade de 240 ml, contendo 120 ml de álcool absoluto. O recipiente foi colocado na posição horizontal em geladeira com temperatura interna de 4 a 5 graus por 35 minutos. Após esse tempo, o tubo de ensaio foi retirado do recipiente plástico e mantido na geladeira por mais 25 minutos. A mensuração da temperatura foi realizada com a utilização de termômetro digital, cujo sensor de temperatura foi introduzido dentro do tubo de ensaio. Bom, eu vou apresentar referente aos resultados e discussão. Vou apresentar alguns gráficos que demonstram, né, os resultados sobre esse estudo e outros estudos também que foram citados nesse artigo que a gente está apresentando. Bom, nesse primeiro, ele vai demonstrar a curva de resfriamento. Nos primeiros 10 graus, o resfriamento foi mais lento, teve uma velocidade média de menos 0,4 graus Celsius por minuto, e até ele chegar a 5 graus Celsius, que foi o desejado para realizar o estudo, ele demorou um tempo de 45 minutos. Bom, eu vou apresentar referente ao... Bom, os próximos dois gráficos ele vai fazer uma análise da motilidade total do sêmen em dois testes, no supravital e no teste hiposmótico. Então, na barra azul seria o material que foi feito um resfriamento antes do congelamento, e a barra branca não teve o resfriamento. Então, com o resfriamento, a motilidade foi superior ao do sem resfriamento. E o descongelamento a temperatura de 75 graus ou 37 graus Celsius não interferiu nesses dados, né? Não teve mudança significativa. Bom, lembrando que, com base nos testes no hiposmótico e supravital, as membranas dos espermatozoides sofreram menores danos quando resfriado antes do congelamento. Lembrando que realizado também o teste de termorresistência, né, onde houve a queda da motilidade espermática, independentemente de ter sido feito o resfriamento ou não. Então, em ambos os casos, houve a queda, e independente também da temperatura, conforme mostram os gráficos com as linhas A e B, que diferenciam os dois materiais. Sobre o vigor espermático, ele foi superior no material que foi realizado o resfriamento prévio, né? E referente à temperatura de descongelamento, quando descongelado a 75 graus Celsius por 7 segundos, também houve uma taxa maior relacionada à temperatura de 37 graus. Conclusão: para que o espermatozoide tenha um tempo maior de vida, é melhor resfriar o sêmen após a coleta para depois congelá-lo.